Era uma vez, em um pequeno vilarejo escondido entre montanhas e rodeado por uma densa floresta, um lugar onde o tempo parecia andar mais devagar. O rio cristalino que serpenteava pela vila refletia o brilho das estrelas à noite, enquanto durante o dia, o canto dos pássaros enchia o ar de melodia. As crianças corriam livremente pelas ruas de terra batida, e os mais velhos sentavam-se em círculos para contar histórias que haviam atravessado gerações. Entre essas histórias, uma era a mais temida e respeitada por todos, a lenda do Xibamba. Diziam que ele era o guardião da floresta, uma criatura misteriosa que aparecia quando os humanos ameaçavam o equilíbrio natural daquele lugar. Ninguém sabia exatamente como ele era. Alguns afirmavam que tinha olhos que brilhavam como tochas no escuro. Outros diziam que sua pele parecia feita de madeira e folhas. Mas todos concordavam em uma coisa: o Xibamba não gostava de quem machucava a floresta. Naquela noite, a lua cheia iluminava o vilarejo quando Dona Marília, a avó mais sábia da vila, reuniu as crianças ao redor de uma fogueira. Seus olhos, que pareciam enxergar o passado e o futuro, brilharam enquanto ela começava a narrar a lenda. Escutem bem, crianças. O Xibamba aparece apenas quando sente que a floresta está em perigo. Ele não gosta de quem joga lixo nos rios, corta árvores sem necessidade ou maltrata os animais. Certa vez, um homem ignorou os avisos e caçou além do permitido. Dizem que, naquela mesma noite, ele ouviu passos pesados atrás de si, mas quando olhou, nada viu. Até hoje ele evita pisar na floresta, disse ela, olhando ao redor para garantir que todos estavam atentos. Entre as crianças, estava João, um menino de 10 anos, conhecido por sua curiosidade quase sem limites. Ele era o tipo de criança que sempre queria entender o que havia por trás das histórias. Sentado ao lado da fogueira, ele perguntou com entusiasmo: "Mas vovó, como sabemos que o Xibamba é real? Alguém já ouviu de verdade?" Dona Marília sorriu com paciência. "Algumas coisas, meu menino, não precisam ser vistas para serem reais. A lenda do Xibamba não é apenas sobre ele, mas sobre aprender a cuidar daquilo que nos dá vida, a natureza." Apesar da explicação, a curiosidade de João não foi saciada. Enquanto as crianças dispersavam para suas casas, ele permaneceu pensando na história. O Xibamba era apenas uma invenção para assustar crianças e adultos descuidados? Ou havia algo de verdade por trás daquela lenda? Enquanto caminhava de volta para casa, ele tomou uma decisão. Precisava descobrir a verdade, e a melhor forma de fazer isso era indo até a floresta. Naquela noite, ao deitar-se em sua cama, João olhou pela janela para a floresta escura e silenciosa. Seu coração batia acelerado, não apenas de medo, mas de empolgação. Amanhã, ele começaria a planejar sua grande aventura. Na manhã seguinte, João acordou com uma ideia fixa na mente: descobrir se a lenda do Xibamba era verdadeira. Enquanto ajudava sua mãe com as tarefas diárias, sua mente vagava para as histórias que ouvirá na noite anterior. Ele se perguntava se haveria pistas na floresta ou se algum morador mais velho saberia algo mais. Depois do almoço, João decidiu procurar seu Antônio, um senhor que morava na beira da floresta e era conhecido por suas muitas histórias. "Seu Antônio, o senhor já ouviu falar do Xibamba? Acha que ele é real?" perguntou João, tentando esconder sua empolgação. O velho homem riu. "Ah, menino, o Xibamba é real para quem acredita. Dizem que ele aparece apenas para aqueles que precisam aprender alguma lição. Mas cuidado, a curiosidade pode te levar a lugares que nem sempre estão prontos para te receber." Essas palavras, em vez de assustar João, atiçaram ainda mais sua vontade de explorar. Ele passou o restante do dia planejando sua aventura. Pegou uma mochila, colocou uma lanterna, uma garrafa d'água e um pedaço de pão. Antes de dormir, foi até sua avó e pediu o amuleto que ela mencionara na noite anterior. "Vó, posso pegar aquele amuleto? Não é que eu acredite no Xibamba, mas é bom estar preparado, não acha?" Dona Marília estreitou os olhos, desconfiada, mas entregou o objeto a ele. "Aqui está, João. Mas lembre-se, respeito é a chave para qualquer lugar que você for." Naquela noite, João esperou todos dormirem. Quando tudo estava em silêncio, ele pegou sua mochila e saiu de casa, caminhando em direção à floresta.
O coração batia forte, mas a empolgação era ainda maior. Finalmente, ele descobriria se a lenda era real ou apenas uma história para assustar crianças. A noite estava fria, e a lua cheia iluminava o caminho de João enquanto ele adentrava a floresta. O som dos grilos e o farfalhar das folhas eram os únicos sons que acompanhavam sua jornada. Apesar do frio na barriga, ele seguia em frente, determinado a encontrar alguma pista do Xibamba. Conforme João caminhava, percebeu que a floresta era ainda mais densa do que imaginava. As árvores altas pareciam tocar o céu, e o vento fazia com que suas folhas sussurrassem segredos antigos. João parou um instante para olhar ao redor e percebeu que estava cercado por uma escuridão quase total. A lanterna que trouxera mal conseguia iluminar o chão sob seus pés. Enquanto continuava, algo chamou sua atenção. No meio de um pequeno claro, ele viu uma árvore diferente das outras. Era enorme e parecia muito mais velha, com um tronco retorcido e coberto por musgo. Ao se aproximar, percebeu que havia marcas esculpidas na casca. Pareciam desenhos de animais e símbolos que ele não conseguia entender. João sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Será que isso tem a ver com o Xibamba? Pensou. Ele se agachou para examinar as marcas mais de perto quando ouviu um estalo atrás de si. Seu coração disparou. Lentamente, ele se virou, mas não viu nada além das sombras das árvores dançando ao vento. Deve ter sido um animal pequeno, murmurou para si mesmo, tentando se acalmar. Mas o barulho se repetiu, dessa vez mais alto e mais próximo. João se levantou rapidamente, segurando a lanterna com firmeza. "Quem está aí?" perguntou, sua voz tremendo um pouco. O silêncio foi sua única resposta. De repente, o vento ficou mais forte, e o som das folhas pareceu formar um sussurro. João não conseguia entender as palavras, mas tinha certeza de que estava ouvindo algo. Ele deu alguns passos para trás, mas tropeçou em uma raiz e caiu sentado. A lanterna escorregou de sua mão, apagando-se no impacto. Agora, cercado pela escuridão total, João sentiu o medo crescer dentro de si. Ele fechou os olhos e segurou o amuleto que sua avó lhe dera, sussurrando para si mesmo: "É só uma história, é só uma história." Foi então que ele ouviu passos pesados se aproximando. Não eram como os de um humano, mas também não pareciam de um animal comum. João prendeu a respiração, sem saber o que fazer. De repente, uma luz fraca surgiu entre as árvores, acompanhada por uma silhueta imponente. Seus olhos brilhavam como tochas no escuro, e sua forma parecia se misturar com as árvores ao redor. Era o Xibamba. João ficou paralisado, sem saber se devia correr ou tentar se explicar. O Xibamba deu mais um passo à frente, sua presença imponente e ao mesmo tempo calma. Ele estendeu uma mão longa e retorcida, apontando para o amuleto que João segurava. A criatura não falou, mas João sentiu que era como se ela se comunicasse diretamente com seu coração. "Você entrou na minha floresta sem permissão, mas trouxe consigo respeito e um desejo genuíno de aprender", parecia dizer o Xibamba. Lentamente, João colocou o amuleto sobre o chão, em sinal de respeito, e deu um passo para trás. A criatura se abaixou e tocou o amuleto. Uma luz suave envolveu o objeto, que voltou para as mãos de João. "Cuide bem da natureza e ensine aos outros o que aprendeu hoje. Minha floresta está segura, desde que vocês cuidem dela", disse a voz em sua mente antes que o Xibamba desaparecesse entre as sombras. Quando João retornou ao vilarejo, carregava não apenas o amuleto, mas também uma história que jamais esqueceria. Ele nunca mais olhou para a floresta da mesma forma, entendendo que o respeito pela natureza era mais do que uma lenda, era um compromisso com a vida.